Olá, pessoal. Agora estamos aqui nesse ambiente não de live, de gravação, né? Porque infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos hoje na live com o professor. A gente geralmente acaba remarcando, né? Mas tendo em vista até a importância do assunto, o fim do ano, a gente que preferiu fazer a live de hoje gravada aqui, né? Para que vocês possam ter toda a qualidade de imagem, de som, né? Porque a gente não quer que essa live seja uma meia live, né? Ela tem que ser uma live inteira. Então a gente acha que esse vai ser o melhor jeito. Então sejam bem-vindos, quem está vindo assistir o vídeo aí agora no futuro, né? A participação de vocês, a presença, a visualização de vocês é super importante para nós. Então, sejam muito bem-vindos. Comentem aqui no vídeo os que vocês forem pensando durante a live, porque a live, viu? Durante o vídeo, porque ele é muito importante para nós, assim, até para produzir novos conteúdos, saber novos temas que a gente pode trazer, poder responder essas dúvidas ou questionamentos em próximos vídeos. Então, é super importante a participação de vocês. E hoje eu estou aqui com a minha colega maravilhosa, a Mariana. Oi, Vinícius. Oi, pessoal. Nós gostamos tanto de vocês que não interessa se é ao vivo ou se é gravado, o nosso compromisso de estar, de compartilhar as ideias e as reflexões, ele está sempre presente. Então, eu quero agradecer, Vinícius, novamente essa nossa parceria, né? E dizer que tinha conversado, eu já tinha perguntado antes de começar a gravação da live. é, e agora do nosso vídeo, né? Há quanto tempo a gente tava? E o Vinícius comentou que a gente tá desde o começo de 2024 aqui, então, com vocês. Me traz muitas reflexões, né? Do quanto a gente cresceu, do quanto nós estudamos, do quanto mudamos algumas ideias. Então, é sempre, sempre muito valioso estar aqui. E obrigada, Vini, obrigada por essa parceria e por essa. Eu acho que tem muito a ver essa nossa gravação desse vídeo com essa nossa necessidade de adaptação, que é sempre muito bem-vinda, né? Tanto no dia a dia, na nossa vida habitual, quanto na nossa vida internética aqui com vocês. Vini. Maravilha. E hoje a gente está aqui com o professor Juan Carlos Vezula, nosso querido, né? Que mais hoje em dia do que professor é nosso amigo, né? Como eu tinha falado anteriormente quando a gente estava fazendo a parte ao vivo. E que é uma presença muito especial. Foi a primeira pessoa que a gente trouxe aqui no Fale Mais Sobre Isso, quando ele começou também. E então, professor, você é muito importante para nós, assim, a gente gosta muito de receber você. E acho que é importante para essa introdução inicial fazer aquela pergunta, né? Porque tem pessoas que talvez estejam conhecendo o professor a primeira vez agora, né? Que é para o professor responder um pouco para a gente quem que é o professor Juan Carlos Vezula. Bom, se ficou para alguém escutado o que eu falei há meia hora atrás, digamos, já, eu sou outro, obviamente, mas se vou resgatar algumas coisas que precisamente alguém que está na envelhecência e que precisamente por toda esta, digamos, vida vivida pessoal e profissionalmente, ou seja, eu sinto uma grande responsabilidade de fazer uma revisão do realizado até agora. Digamos, eu já levo uns 40 anos trabalhando com mediação e no Brasil, digamos, começamos finais dos anos 80, mas já formalmente começamos em 1994 com a fundação do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, em Curitiba, com Ângelo Volpi e Maria Augusta Volpi e outros. Digamos, todo esto tem a ver con toda una historia y entonces una especie de autocrítica, ¿no? Digamos, qué es lo que fue feito mal para que la mediación esté ya en ese estado en este momento, ¿no? Entonces, digamos, que realmente está existindo pouco. Mas já iremos falando sobre isso. Eu sou um vovó da mediação, da vida, enfim.
Eu acho que é fundamental estar permanentemente evoluindo, permanentemente se incorporando à realidade e fundamentalmente percebendo as necessidades das demais pessoas. Ou seja, isto deve ser sempre nosso horizonte, o conceito de qual é o serviço que estamos a cumprir, que estamos a atender. E, digamos, neste momento, acho que meu serviço é questionar todo o que temos feito, como para que realmente percebermos, digamos, a partir de nossa própria responsabilidade, digamos, ¿por qué en este momento la mediación no está realmente a ser fundamental no Brasil? Es decir, así como es en otros países, y fundamentalmente en el ejercicio de mediación privada, en el ejercicio, digamos, de mediación en diversos ámbitos, en diversos espacios, la mediación, digamos, comunitaria, etcétera, etcétera, que siempre fue un espacio fundamental. Pero, digamos, ese soy yo ahora, diría, en este minuto. Vamos ver daqui a alguns minutos. Ok? Vamos ver depois de conversarmos, né, professor, quem seremos depois dessa nossa conversa. E quero resgatar aqui para quem nos acompanha, não fale mais sobre isso. Nós tivemos uma conversa nesse ano com a Rose, que traz um pouco de como foi, a implementação quando surge, né, um pouco antes e logo que surge a Resolução 125, então, que seria a formalização da mediação dentro do judiciário. Conversamos, fui anfitriada por Pedro e Vinícius, foi uma honra, um anfitrião especial no nosso encontro, né? Para falar como tava, qual era a minha perspectiva de hoje sobre de alguém de dentro do judiciário sobre a ideia da mediação. E aí, nesse nosso terceiro encontro, a ideia é trazer aquilo, resgatar e deixar registrado, acho que o Vini traz sempre isso como muito importante, né? Deixar registrado algo que nos parece, às vezes, um apagamento proposital de uma história que existia, que existiu e que influenciou fortemente a mediação, né? E vou pedir licença para o Vini, né? Ele conta sempre como que surgiu essa ideia de falar dessa cooperação, essa colaboração da mediação com o judiciário antes da resolução 125, antes, né, da institucionalização, vamos dizer assim. E ele comenta que conversava com um colega, né, Vini? Um mediador colega e dizia: Nossa, quando eu fiz a formação, a gente não achava nada, não tinha nada. Não, pera! Tinha. Então, professor, convido para que o senhor compartilhe conosco hoje qual é essa história prévia da mediação, né? Dessa colaboração de mediação com o judiciário. Como é que o senhor chega em Curitiba, professor, e começa a colaborar com quem é do judiciário que a coisa começa a acontecer? Vean, es fundamental entendermos que a mediación es una sola y a mediación se ejerce en diversos espacios y diversos sectores, digamos. Entonces, digamos, no podemos denominar mediación judicial porque lo concreto sería mediación no judiciario, ¿no? Mas, atención, porque esto para mí es muy significativo poder estar hoy aquí con ustedes. Es decir, este trabajo que ustedes organizaron, ¿no? Desde de Bruno Moraes, Mariana Pisaco, Vinicius Gieri, y obviamente con la colaboración puntualmente en algunos momentos de Pedro Moraes Martínez y mi participación como convidado, en fin, somos, obviamente que somos una integración, digamos, del MAP, donde de alguna manera conseguimos desenvolver el Instituto de Mediación y Arbitraje de Portugal, donde conseguimos desenvolver la mediación de otra manera, y que a partir de estarmos a trabajar en Brasil, surge este encuentro que se llama Mediación Emancipadora Responsable Brasil, que es una unión, digamos, entre OIMAP y este grupo de mediadores y mediadoras
que estamos, digamos, incorporados a esta línea de trabajo, a esta propuesta de mediación, que es precisamente a mediación emancipadora responsable. Esto fa con que por esto es necesario hacer una autocrítica y es necesario traer a tona un poco a historia, porque historia nos permite nos enxergar, no desde una perspectiva de llegar a historia oficial, porque historia oficial es segundo quien conta, ¿ok? Entonces, digamos, la historia oficial no funciona. Vamos a cuestionar la historia oficial. Entonces ahí, por iniciativa de grandes mediadoras y mediadores do Brasil, se crió ese libro, se realizó ese libro con colaboración de todas y todos, que es a Historia da Mediación no Brasil, que comienza mucho antes, comienza en los años 80, y no comienza en los años 2000. ¿Ok? Y aquí es importante, digamos, que en la tradición judicial, no sistema, digamos, jurídico y en el funcionamiento, digamos, judicial, siempre debe incorporar a conciliación. Entonces, la conciliación es una posibilidad de que las personas exerçam algún tipo de diálogo, algún tipo de intercambio verbal, oral, digamos, que no sea formalizado, formatizado, sino que sea realmente mucho más abierto para obtener acuerdos. Entonces ahí, fundamentalmente, siempre existió la audiencia de conciliación, no judiciario. Mas a mediación viña realmente no mundo para ocupar otro espacio, que tenía sido adscripta en Occidente a esta conciliación es una deformación. O sea, a mediación es un espacio específico y que nos comenzamos a desenvolver nos anos 80 no Brasil. Eu já vinha de trabalhar aqui na Argentina, digo aqui porque eu estou neste momento na Argentina, y, y también, digamos, en otros países, en Paraguay, en fin, que hemos trabajado en otros países de América Latina. Y a partir de ahí, digamos, comenzamos a trabajar en Brasil y precisamente a partir de esto y que algunos jueces comienzan a se interesar por la mediación y hasta, digamos, participar de cursos, etcétera. Digamos, un grande amigo, o doctor Roberto Bacelar, que actualmente es desembargador, digamos, siempre fue un apasionado por la mediación y de alguna manera con él tivemos a primera porta que fue aberta para nosotros, para nós ser interesante, digamos, hacer a mediación privada, como estábamos a realizar, y también, digamos, poder ofrecer para las personas que recorrían al judiciario, digamos, algún tipo de modificación de otro sistema, de otro servicio, de un servicio mucho más pessoal, atendiendo realmente los interrelacionamientos humanos y no o problema. O problema es algo abstracto y reducido y atendido por la conciliación. La mediación está para atender personas, personas interrelacionadas, y a partir de ahí, entonces, ellos, estos jueces, fundamentalmente vuelvo a referir a Roberto, digamos, hacemos un convenio como para poder ir a realizar mediaciones que eran realmente en situaciones específicas de juicios especiales, donde existía un relacionamiento importante entre las personas. A partir de ese trabajo, que precisamente comenzamos a sermos convocados para realizar mediaciones en los juicios especiales, o sea, que eran en ese momento, no sé si llamaban ainda pequeñas causas o qué, mas que eran situaciones realmente que podían ser, digamos, que esto es de área civil, más probablemente a veces era una cuestión, digamos,
interrelacional entre vecinos o interrelacional entre socios o interrelacional entre comerciantes o entre familiares mismos. Y entonces, digamos, ese tipo de trabajo no era posible de ser trabajado por una conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación pretendía resolver el problema y esas personas eran desatendidas. Entonces podían dar una solución temporaria al problema, pero esas personas no reanudaban su relacionamiento. Entonces, digamos, a mediación estuve convocada desde las instituciones privadas, o sea, fue una manera de lo judiciario incorporar a mediación a partir de convocar a las instituciones privadas. Entonces fue un trabajo que realizamos. Y hasta de ahí surge un trabajo que fue realmente pionero, que fue el juez Atos Pereira, digamos, era quien tenía en el juizado especial de área penal, o de área, digamos, más de pequeños delitos, ¿no? Contravenciones, no sé cómo se llamaban eso, legalmente. Y a partir de ahí, digamos, comenzamos a trabajar con mediación y ahí surge en América Latina, digamos, esa puerta que se abre para mediación restaurativa. ¿Sí? Y fue tan importante esta experiencia, los juicios especiales, con Roberto, con Atos, ¿no? Que hasta fue llevada a Argentina. O sea, ellos pusieron este trabajo en un seminario que organizamos en la Universidad Católica Argentina, y a partir de ahí se comienza a espalhar, porque para América Latina, digamos, la mediación tiene un límite de área penal. Y esto también, digamos, ya existían experiencias, digamos, en la Bélgica, en la Cataluña, en la España, digamos, existían experiencias. Y a partir de esas experiencias se comenzó a desenvolver mucho más en la área de mediación con adolescentes autores de acto infraccional o a quien se adjudica acto infraccional, como dice acá. Mas, digamos, hay un juez que fue mi grande amigo y que se aproxima a mediación con esa mediación cuando él era ainda juez instituto, y que a partir de ese momento ficamos muy amigos, digamos, y muy interesado en poder ejercer esto. Digamos, él es nomeado juez da vara da infancia y la juventud en Joinville. Y a partir de ese momento hacemos un convenio entre a vara da infância e da juventude e o IMAB, o Instituto de Mediação Arbitral do Brasil, e eu vou formar mediadores e mediadoras especialmente para trabalhar. Aí o Fórum de Joinville nos deixou um espaço que eram três salas, e até nos cedeu uma funcionária que era precisamente a que atendía la recepción. Nos permitieron dar otras cores a las paredes, llevar otras mobiliarias que fuesen más confortables, en fin, como para traer que este es un servicio que funcionaba en el judiciario, mas que realmente era algo independiente del judiciario. ¿Por qué? Porque a mediación es confidencial, a mediación es informal. Entonces, no tiene nada a ver con el judiciario. Entonces, realmente el judiciario, para poder dar ese servicio, debe realmente respetar esta diferencia. No puede ser que se continúe a pensar en legislar y en procesualizar a mediación, cuando a mediación es informal y no puede estar dentro de esas lógicas. Entonces, digamos, esta experiencia que duró unos 7 o 8 años, en tanto y en cuanto Alexandre Moraes, que hoy es el desembargador en Santa Catarina, eh, digamos, ele foi o juiz da vara da infância e da juventude, digamos, aí trabalhamos de uma maneira que eram casos indicados por ele, y trabajábamos con adolescentes, su familia, trabajábamos con, digamos, la víctima, su familia, en fin,
y hacíamos encuentros restaurativos maravillosos, ¿no? Mas siempre, digamos, contando con un grupo exterior, ¿no? Éramos realmente unos 20 mediadores, no lo exactamente el número, eh, que fueron capacitados y que, digamos, prestábamos ese servicio, y entonces aparecían, digamos, convenios con la prefectura, convenios con la Secretaría de Educación, convenios con la Secretaría que trabajaba, que esto es más comunitarias. Entonces, digamos, esos convenios hacían con que nos recibiésemos algún dinero que distribuíamos entre que estábamos a prestar los servicios. Entonces era una mediación privada colaborando con el judiciario. Y ahí surgieron muchas cosas muy interesantes. Para mí fue un tiempo maravilloso. Después de que ya tienen cerrado Innovar y nos dé un reconocimiento, por el funcionamiento, realmente es algo que debe ser realmente incorporado. Entonces, ese servicio que realmente o implementé y experimenté en Brasil, entonces para aquí, para Argentina, en fin, fomos de alguna manera evoluindo. Eu tinha recibido a experiencia que tinha feito o Ministerio Público de Cataluña, en fin, de toda una cosa realmente muy interesante que fue se dando a respecto de la justicia restaurativa a partir de la mediación restaurativa. En fin, eso tiene a ver con la prehistoria, ¿no? Mismo cuando surge a 125 fue realizado por una jueza que estaba también muy próxima en San Pablo, conozco, y, y ella redigió claramente, digamos, que esto era incorporar un servicio diferenciado para la población. O sea, incorporar algo diferente para las personas, no judiciarios, que era a mediación. Mas deixo vocês participar um pouco, porque senão monopolizam. Não, perfeito, professor. Aqui é o espaço para você monopolizar mesmo e a gente escutar, porque eu gosto muito, pelo menos, de ouvir toda essa parte da história, porque é uma parte que, como a Mari trouxe, né, a gente teve um colega nosso, né, professor, que falou com a gente num curso que quando foram montar as questões do Sejusc, fazer todo esse trabalho, não existia nenhum material. Eles tiveram que desenvolver materiais do zero para conseguir aplicar esse serviço, né? E o que acontece com a mediação depois da 125 é muito essa tentativa de fazer uma mediação unificada, reproduzível, né? Que se torna o modelo linear que a gente tem hoje em dia, né, disseminado e como padrão, assim, dentro do judiciário. E a gente até estava conversando ontem como isso é uma... Se torna conciliación, no es un modelo lineal. Eso no es mediación, eso es conciliación. Não, Disculpa. exatamente. Não, claro, professor, mas tem razão. E o que eu penso e que a gente estava conversando ontem, né, é que como teve essa experiência do professor, a nível de Brasil, a gente deve ter tido milhares de outras experiências de norte a sul que foram também se perdendo nesse processo, né? Então eu queria que o professor pudesse falar um pouco como é que é essa sensação, né, de perda disso tudo, assim, com uma substituição, assim, por um outro pensamento moderno que exclui praticamente todo esse conhecimento que, né, foi gerado nessa época. Es importante entendernos que, digamos, cuando construimos todo este trabajo y que Angelo Volpi foi o grande facedor para que nós fundássemos o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil em Curitiba. Digamos, o primeiro seminário foi em dezembro de 94, que foi um seminário internacional, e já tinha mediadores, tanto em Rio Grande do Sul, Regina, quanto no Rio de Janeiro, e, e em 98 foi o primeiro Congresso Brasileiro de Mediação, em Curitiba, no Parque Barigüi.
Y este colega que nos preguntaba, que decía que no tenía ningún antecedente en 2010, 2015, no sé cuándo fue que él se formó, decía, escuta, 98 fue el Congreso aquí, trouxemos pessoas internacionais, digamos, de renombre internacional, de mediación escolar, esteve también, digamos, personas que ya estaban trabajando en Brasil había mucho tiempo, de mediación familiar, de Río Grande do Sul, a Regina Miquelón de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, en fin, una grande cantidad. Yo lembro que tivemos num encontro agora 2 anos atrás en Florianópolis, onde un colega noso de Pernambuco, Carlos Vasconcelos, dice claramente, digamos, es fundamental que exista el sistema multiportas. O sea, que as pessoas, os cidadãos, escolham que procedimento, que linha, que dinâmica, que trabalho realizar para chegar ao que ele deseja chegar. Mas que não pode estar nas mãos dos judiciários. O multipassporta tem que ser da cidadania. E ele foi muito claro com isso. E acho que devemos restaurar. Digamos, é fundamental que a ciudadanía recupere a mediación, porque a mediación es para ciudadanía. ¿M? A mediación es precisamente para ese servicio, para las personas interrelacionadas, para que las personas puedan realmente hacer ese no falado y no caer en un reduccionismo legalista o psicologista o foseoísta que sea. Entonces, ser humano es complexo, digamos, cualquier interrelación humana es muy compleja. Entonces, digamos, debemos dar espacio para trabajar esa complejidad desde la complejidad misma y no desde la circunscripción y la reducción. Entonces, para mí, digamos, cuando comienzas a implementar, porque toda la experiencia con Rosimar Girón en ay, ¿cómo se llama la ciudad de Dela? No, Friburgo. Ah, No, Friburgo, obrigado, obrigado. Aparece esos blancos en Nueva Friburgo, y todo cómo se implementa ahí, toda experiencia que simultáneamente a experiencia nosa, digamos, ahí en Curitiba o en Joinville, digamos, comienza a aparecer experiencias maravillosas. Adolfo Braganeto haciendo experiencias, digamos, con la mediación en los juizados especiales, mediación en algún tipo de mediación familiar, de bar a la familia. Y también en Curitiba implementamos en varas familiares, etcétera. Ahí Diversidad de Noche, que también participó aquí, digamos, tuve un trabajo maravilloso. Nos hemos colaborado con la Secretaría de Educación, haciendo mediación en las escuelas. O sea, existía una libertad y que realmente que la mediación fuese trabajada para dar servicios a las personas. Todo el trabajo realizado en Brasilia con la doctora Glaucia Foley, digamos, a partir de la mediación comunitaria, todo ese trabajo, mediación comunitaria restaurativa, ¿sí? Todo ese trabajo fue realmente porque existía colaboración, ¿eh? entre precisamente las instituciones o profesionales, ¿m? Que estábamos formados y ejercíamos libremente, y o judiciario o a institución que fuese. Digamos, era posible hacer una colaboración. Entonces, para mí, cuando se fecha y se cría una formación que es una deformación, porque no podemos llamar de formación, eso no es mediación, eso es, y vean claramente, ¿cuánto tiempo faz que se puede hablar de audiencia de mediación? Primero y fundamental, es ridículo llamar a mediación de audiencia. Seamos concretos, claros. Entonces, digamos, esto ven, digamos, de adaptar a mediación o de querer forzar a mediación a que entre los parámetros de conciliación.
Y ese parámetro de la conciliación son los parámetros que los judiciales, entonces, digamos, se estableció que la mediación debía ser, digamos, pertencer al judiciario y que el judiciario debía ofrecerla de una manera monopólica. Afortunadamente eso no fue conseguido, mas sí se produjo una deformación tal en que las personas que participan en las mediaciones en área judicial después no quieren más mediación, porque la experiencia fue tan ruin, tan dependiente de los abogados, tan dependientes. No, la mediación es espacio para el ejercicio de autonomía. Yo creo que es fundamental y ahí pesote para ti, Mariana, que tú estás trabajando en este momento, esta separación entre conciliación y mediación. ¿Cómo hallamos, digamos? Y te doy la palabra a ti, por favor. E, professor, eu agradeço porque era exatamente nessa linha, seguindo a sua linha de raciocínio, o pensamento que me vinha, né, era. E essa é uma dificuldade que existe até hoje, e que eu vejo isso no dia a dia, dessa compreensão do que é conciliação, o que é mediação, né? Então, o que parece ser uma linha tênue, não é, né, de intencionalidade, de objetivo de uma prática ou outra, né? A conciliação com um objetivo mais voltado para resolver o processo. Não é nem resolver o conflito, né? Aqui a gente não está nem no âmbito do judiciário de falar e resolver o conflito. A gente está no âmbito de falar e resolver o processo, que são coisas extremamente diferentes, né? E que ainda falar sobre a questão relacional das pessoas. E aí eu pergunto, professor, como é que o senhor vê essa. Porque, junto com a institucionalização, a partir da resolução 125, veio uma conexão profunda entre mediação e conciliação. Tem lá, por exemplo, o Código de Ética de Mediadores e Conciliadores Judiciais. O curso de formação mínimo de 40 horas de conciliadores e mediadores judiciais. Como que o senhor vê isso, né? Nesse olhar para esses 10 anos aí de resolução para cá, como que o senhor vê isso? Posso só complementar rapidinho aqui uma coisa? E não é incomum, até agora, como advogado falando, que a gente seja colocado nos processos e diz ali, audiência de conciliação barra mediação agendada. E quem que decide isso depois, né? Então, só, né, trazendo que é comum em todas as áreas isso. Veja, cuando se trata de generar confusión y de no generar diferencias, es precisamente cuando se trata de poder tener una verdad de eso. ¿Ok? Digamos, vean que en todos los sistemas de gobierno, de pensamientos, de filosofía, de cualquier espacio que sea de reflexión, cuando se tenta de tener una certeza, se tenta de criar la certeza, se tenta de ser todo igual, todo es lo mismo. Porque si no, si yo reconozco diferencias, esto me cuestionar. Entonces, no pensamos que el mismo órgano que, digamos, organiza el funcionamiento del judiciario, organiza también el funcionamiento de la conciliación y la mediación. ¿Por qué? Porque la conciliación forma parte, digamos, del proceso judicial. Y siempre desde que yo tuve uso de razón que existía, digamos, audiencia de conciliación, que era realizada por el juez o por un secretario o un auxiliar del juez, mas era una audiencia de conciliación. Ahora, digamos, llamar de audiencia de mediación, no digo pecado mortal porque no estamos hablando de religión, mas, digamos, a peor ofensa y a peor, como misturar cosas que son de naturaleza diferentes. Audiencia es algo organizado, rígido, estructurado, procesualista, ¿eh?
E a mediação é informal, é absolutamente ligada a questões do cotidiano das pessoas. Então, a conciliação atende essa judicialização. Claro que atende, absolutamente. Mas em um momento determinado começaram a perceber que o judiciário estava. Eu nunca vou esquecer. A ministra Fátima Nancy Andrighi, nos tivemos con ela moitos encontros, ela me convocou para eu formar unha equipe de mediadores que estaban traballando junto con ela, non para exercer a mediación, sino para ter información, coñecimento sobre mediación. Ela decía, o judiciario na China foi criada por unha orden de un emperador onde decía o judiciario debe ser criado con un profundo y total maltrato para as persoas. Porque se nós acolhemos bem as pessoas, a metade da China vai brigar contra a metade da China no judiciário. Então, digamos, isto era trazido pela ministra, até eu pedi se não existia uma cópia de essa. Eu até tenho falado com juízes amigos e me dizia que sim, que isso era assim, mas eu não tenho comprovação. Mas realmente isto deve ser inóspita, deve ser, digamos, que não seja algo realmente de acolhimento. E a mediação é acolhimento, a mediação é realmente um trabalho para as pessoas. O que acontece é que se confundiu. Se confundiu porque pensou-se que a mediação era a entrada para desafogar o judiciário. Então, quando sempre me perguntavam, diziam, não, porque temos muitos processos, mas se você tem muitos processos, não me mais juízes. Então van a poder atender mais processos, por conciliação, por julgamento, por como que seja. Mas a mediação não vai desafogar o judiciário. A mediação vai sim, digamos, quando é feita dessa maneira, confundida com a conciliação, gerar mais processos. Porque então, digamos, aqui eu posso trabalhar somente em guarda. Aquí, bueno, en este proceso posso trabalhar exclusivamente pensión alimenticia. En este proceso posso separación de... Entonces, hay una familia, se crían 15 procesos judiciais. Es un absurdo, un absurdo. Entonces, digamos, quieren servicios de familia, ahí trabalhem de uma maneira como mais que o judiciário, que eu não vou entrar, porque obviamente o judiciário é coisa do judiciário, mas a mediação sim me importa, porque me importam as pessoas e me importa qual é o atendimento que estamos a dar às pessoas, qual é o serviço que estamos a dar às pessoas. E claramente, já desde os anos 80, 90, eu lembro ter tido largas conversas con colegas do Brasil, de outros países. Porque, ¿qué acontece? A palabra conciliação como procedimento não é utilizada nos Estados Unidos. E esto o doutor André Carias muitas vezes falou comigo sobre isto, ¿no? Entonces, a palabra conciliação é uma confusão, digamos, precisamente que tem a ver con este processualismo judicial. Entonces, tem a ver com isto, com resolver problemas. A conciliação é para resolver problemas e a mediação é para acolher pessoas, pessoas em relacionamento, pessoas para que possam trabalhar seu cotidiano, esse interrelacionamento e possam realmente chegar a falar de uma maneira diferenciada, digamos, a como está a ser feito formalmente, ilusoriamente. Senão, realmente, chegam a falar
desde su propia palabra, lleguen a trazer, digamos, eso que no fue dicho. Todas y todos nós sabemos que nossos interrelacionamentos pessoais e profissionais, quando é que a gente realmente chega a uma situação, quando começa a falar, não de estruturas gramaticais marcadas, né, pelas disciplinas, etc., sino quando começas a falar sobre o que realmente estás a sentir, o que realmente te está a produzir. Então, eu me sincerando e falando o não dito, eu tive uma frustração terrível de ter trabalhado tantos anos para depois ver que no Brasil chama mediação a isso, a conciliação. Quando está muito claro, a conciliação é para resolver problemas e a mediação é para atender pessoas ao relacionamento. Isto sempre foi assim. Entonces, digamos, no compliquemos más a cuestión. Tenemos que devolver a liberdade a mediação. E a propriedade da mediação é das pessoas, da sociedade, digamos, das comunidades. E realmente a mediação privada, e atenção, porque muitas pessoas dizem, ah, a mediação privada é para rico, porque pode pagar. Não. A mediação privada, digamos, quem pode paga. Eu acho que na minha vida toda profissional, o 70, 80% do meu trabalho, do meu tempo de trabalho, foi dedicado a exercer voluntariedade. Então, esse 30% restante, então era, sim, eram mediações privadas que podia receber honorários, etc. Mas esto es fundamental, digamos, ser mediación privada no significa restringir a pueden pagar. Ser mediación privada significa poder acolher a pessoas e abrir serviços, né, precisamente onde exerçamos voluntariado. Mas voluntariado a quem precisa, não voluntariado ao judiciário que não precisa de dinheiro, porque tem dinheiro. Entonces, el día que el judiciario remunere dignamente a mediadores y conciliadores, entonces en ese momento que hagan lo que quieran, pero en este momento estar a hacer voluntariado para alguien que puede pagar es un desatino. Entonces, yo estoy indignado y realmente me cuestiono qué es lo que yo fiz de errado. Y los congresos que tuvimos en Porto Alegre, de alguna manera, yo fiz esta reflexión. Porque probablemente cuando no nos aproximamos al judiciario, en esos momentos en que ejercíamos a mediación privada, comenzamos a elevar algo como que era de ese ámbito a mediación. Y a mediación no es de ese ámbito. A mediación no puede estar ligada, digamos, asociada sí a instituciones, más ligada y dependiente de instituciones no puede, porque a mediación es para seres humanos, no para funciones. Y a mediación es adisciplinar, a mediación no responde a ninguna disciplina. Digamos, los abogados están para ejercer advocacia, cuidar los derechos, los psicólogos están para ejercer, digamos, a terapia o cualquier otra función ligada ao psicológico, los médicos están para ejercer, digamos, a medicina, mas no, nós estamos para trabalhar desde a complexidade humana. Estamos para acolher as pessoas desde essa mesma complexidade, para que elas realmente se sintam, se apropriem do relacionamento, se apropriem de si mesmos, quebrem essa dependência cultural, essa dependência, digamos, de que eles não podem resolver, não são capazes de resolver. Eles podem saber que é o que não gostam y gerar su proyecto de futuro. Después, si esto es porque esto es legal y es necesario ser homologado, entonces están los abogados para eso. Están los funcionarios que sean responsables de estos trabajos. No somos responsables, pero formal. No somos, trabajamos con la responsabilidad
para que as pessoas comecem a falar esse não falado e comecem a gerar qué cosas, cuáles necesidades están a ser insatisfeitas, qué identidades no están a ser reconocidas, y todo eso, digamos, consígase trabajar de una manera cooperativa, de una manera que realmente, digamos, no dé soluciones reducidas, sino que dé a ellos a posibilidad de diálogo, de un diálogo sincero, transparente, que permita que ellos incorporen a que estoy. No hacemos una mediación con un casal, con una menina de 3 años. No podemos pensar que el resultado de esa mediación va a atender cuando esa menina tenga 5 o 10 años. No. Cuando él esté casado de nuevo, cuando él esté casado de nuevo, no, no, no va a atender. Entonces, digamos, no podemos tratar de paralizar o tiempo diciendo esto es un acuerdo y tiene que ser cumplido. ¿Mm? Y esta es la realidad y tiene que ser pagar ese 30%. No, gente, eso es inhumano. Façam eso desde el judiciario, mas no façam eso con las personas. Las personas somos capaces de decidir por nosotros. Lo importante es precisamente tener ese espacio donde sean acompañadas pelos mediadores, pela mediadora, pela equipe de mediación, que realmente possam acompañarlos para que ellos falen do no falado, para que ellos realmente digan lo que no está cerdito, eh, es, eso que está, digamos, implícito, que sea explicitado, y a partir de ahí ellos van a entender, ellos van a comprender. Y algo muy importante, si yo recibo una orden, yo puedo obedecer o desobedecer, mas no me responsabilizo, porque quien se responsabiliza es quien deu a orden. Mas si yo decido por nuestra familia, con nuestra familia, para nuestra familia, yo soy tan corresponsable como todos los demás y voy a realmente ejercer esta autonomía responsablemente. Entonces, digamos, yo creo que no sé si ficou claro a diferencia entre conciliación y mediación, mas que eu consegui desabafar, consegui. Obrigado. Isso que é o mais importante, professor. Enquanto eu ouvi você falar, inclusive, dessa diferença, eu lembro de uma frase que minha mãe gosta de falar, que é tentar colocar a catedral dentro da capelinha, né? Você nunca vai conseguir colocar a catedral dentro da capelinha. Você pode se esforçar, mas vai faltar um pouco de espaço ali para ficar tão bonito quanto, né? E e também, professor, essa questão que você falou da mediação privada, eu acho que é importante também deixar aqui claro, assim, como a mediação privada, ela não tem a obrigação de tentar emular o judiciário, né? Como muitas vezes a gente vê câmaras que são tão burocráticas, tão sistematizadas quanto o próprio sistema judiciário, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que rever quando a gente conversar sobre mediação privada também, né? Que a mediação privada não é um judiciário 2, né? Ela precisa ser um serviço diferente e diferente de fato, né? E eu acho que a gente está caminhando já para uma parte de encerramento, professor. E eu acho que a única coisa que eu me resta assim para perguntar para o professor assim desse tema, assim, pelo menos nesse momento e para frente, professor, o que que o professor espera, assim, qual que é a esperança do professor, ou o que que o professor vê, assim, como, né, possibilidade para a gente, ou, né, deixar também esse espaço para o professor poder trazer aí uma conclusão para isso tudo, porque eu acho que a gente tem que recuperar muito ainda de tudo isso que passou para conseguir chegar no futuro que a gente imagina, né? E acho que essa live aqui, para mim, pelo menos, eu tenho certeza que eu vou sair com a sensação de que a gente está fazendo a nossa parte, pelo menos, para isso. Veja, él cuando prevía en los años 90, inicio de 2000, prevía el futuro, no fui bon, porque no preví esto que está aconteciendo. Entonces, digamos, mis previsiones no son. Yo puedo te hablar de deseo. ¿Cuál sería mi aspiración? Mi aspiración sería la cuestión de respeto. Respeto, o sea,
Eu não quero ser juiz, eu tenho claro isso. Eu não quero ser juiz, eu não quero ser advogado, eu não quero ser psicólogo, eu não quero ser nenhuma profissão dessas. Eu quero ser mediador, somente isso. Então, digamos, eu o que pretendo, ou minha aspiração, é que possa existir respeito. Respeito no sentido de quais são as funções, não? E qual é, precisamente, qual é a nossa função social, né? Porque nossa função social é precisamente a de exercer uma função que a sociedade está precisando. E a sociedade está realmente doente, está realmente doente y ya percebemos la violencia que estamos a vivenciar por, estas, por esta sumisión a que estamos a ser considerados, donde todo ven como mandato, como cómo debe ser, cómo es, cómo fue, cómo debe ser, etcétera, ¿no? Entonces mismo, digamos, estas redes que llenan todas estas informaciones, digamos, de cómo se debe ser, de cómo se debe dejar de ser, cómo se debe vestir, cómo se debe dejar de vestir, qué comer, qué no comer para ser bello, saudável, ¿no? Primero, hay un vídeo muy divertido ahí en Instagram que dice, bueno, primero tenemos que beber agua morna pela mañana porque de esa manera limpábamos. No, no debe ser más morna, debe ser agua gelada, porque agua gelada tenemos que comer tomate, no, tomate no, porque tomate... Este tipo de cosas enloquece realmente, porque están a dizer lo que debemos hacer y no nos dan tiempo para cuestionar las informaciones ya ven digeridas y pasadas. Entonces, gente, vamos a refletir por los mismos. Vamos a realmente entender que cada ciudadano está en condiciones de refletir sobre su vida y a partir de ese momento tomar decisiones. Claro, nos vivimos en dos mundos que son absolutamente paralelos y de alguna manera están a funcionar conjuntamente que é o mundo do cotidiano, o mundo da vida, o mundo digamos, e o mundo social, o mundo da formalidade, que é o mundo precisamente onde nascer o cotidiano e registrar para que seja incorporado, possa entrar na escola, possa receber vacina, etc., etc., esse mundo formal. Então, digamos, o judiciário pertence ao mundo formal, no está, digamos, habilitado, capacitado para atender este cotidiano. Entonces, una cuestión de respeto. Reconozcan sus propias limitaciones, así como nos debemos reconocer, mediadores y mediadoras, nuestras propias limitaciones. Entonces, no queramos hacer más do que hacemos y más do que nuestra función. ¿Eh? Entonces, yo diría, si tenemos que dar nombres, yo diría, Poder Judiciário, fique com a conciliação. Né? Llamen conciliação direta, conciliação linear, conciliação revolvida, conciliação humanizada, como você deseje, mas é conciliação. E o que se faz fora do judiciário e que pode colaborar, sim, instituciones, mediadores, podemos colaborar. Y podemos colaborar, digamos, con judiciario, podemos colaborar con instituciones como defensoría, podemos colaborar con instituciones como Ministerio Público Fiscal, ¿no? Mas esto es otra cosa. ¿M? Esto es mediación, que atende a función de ejercicio de autonomía de una manera, yo diría, emancipándose de normativas, autonomía desde la informalidad. Entonces, digamos, dejemos a informalidad no mundo do informal, no mundo cotidiano, etcétera. ¿Mm? No vamos a invadir o mundo do formal. Fiquen tranquilos psicólogos, fiquen tranquilos arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, advogados.
Fiquen tranquilos, no vamos a encontrar en eso. Mas queremos realmente tener este espacio con un reconocimiento, el espacio de mediación, que es un espacio que a população precisa, a comunidade precisa, as pessoas precisamos. Un espacio donde realmente osamos ser atendidos, acolhidos, reconocidos como seres humanos y respetados en nuestras diferencias, no en nuestras igualdades, no para no reducirnos, sino para realmente espalharnos y desenvolvernos esta complejidad. Esa sería mi aspiración, no sé si concreto más. Adoraría. Pro- E professor, ficou como tal qual uma mensagem de ano novo, das aspirações para o futuro. Eu me senti nesse lugar, assim, quase dia 31. E eu quero agradecer, professor, as suas reflexões provocativas. Porque cada vez que eu escuto, né, nós conversamos aqui, com o Vinícius ajuda muito nisso, né? É, algo que mobiliza, né? Nos desacomoda. Acho que essa sua fala de hoje nos traz um convite para desacomodação. E nós que somos mediadores, a pensar que serviço que nós estamos entregando às pessoas, né? O que que nós estamos oferecendo no nosso dia a dia? Qual que é essa? Nossa perspectiva é essa de entregar um espaço e um tempo adequado para o desenvolvimento, né? Do reconhecimento das diferenças, da complexização do ser humano, não da simplificação dele, né? Em um mero problema, em uma mera questão a ser resolvida. Então, acho que esse convite e para mim, como servidora do Poder Judiciário, né, como gestora de um Sejus que traz muita clareza e traz realmente esse convite, professor. Acho que esse final da sua fala foi um convite para a nossa reflexão do que nós queremos entregar para as pessoas e como nomear isso adequadamente. Porque se nós que estamos dentro e oferecendo o serviço não o nomeamos, como é que nós vamos esperar que as pessoas que busquem o serviço saibam o que elas estão procurando? Se nós mal sabemos entregar o nome, né? Então, eu quero agradecer profundamente pelas reflexões e agradecer também ao Vinícius, que foi quem falou assim: nós precisamos falar sobre isso, precisamos deixar isso registrado. Então, obrigado, Vinícius, por esse registro, essa conversa de hoje. Y es importantísimo acrecentar a mi lista de deseos de fin de año, digamos, por favor, no há mediación sin un encuentro previo de premediación informativa, porque siempre mediación informativa, digamos, en ese encuentro no há voluntariedad na escolha da mediación. A mediación es voluntaria, no puede ser nunca obligatoria. Esto es una ley mundial, ¿eh? Puede ser exclusivamente y debe existir un encontro de premediación informativo. Debe existir. Así que entra dentro de meus desejos. Dos nossos também, professor. E eu queria agradecer a Mari, né, de novo, por estar aqui comigo, topar esse projeto comigo e com o Bruno. Com certeza você ajudou demais a gente, trouxe toda uma outra visão, todo um outro contexto, Mari, que com certeza enriqueceu muito o programa e todo mundo que assistiu ele, assim, né, desde que você chegou aqui com a gente. Então, eu queria te agradecer mesmo por toda essa parceria. Agradecer ao Bruno aqui também, né? Porque se não fosse ele lá atrás comigo falar, Vinícius, vamos fazer isso acontecer, a gente não estaria aqui hoje, assim, né? E tenho certeza que 2026 a gente vai continuar com os projetos, conseguir fazer muito mais coisa. Professor, você é um querido, eu sempre falo para todo mundo como te conhecer mudou muito. Muitas coisas na minha vida, assim, eu consegui achar um espaço que eu nunca achei que eu acharia, assim, e eu acho que você viu em mim, professor, um potencial que eu nunca
nem eu mesmo tinha percebido, ou também nem sabia que existia, estava procurando desesperadamente. Então eu tenho que te agradecer muito, porque se eu tô aqui hoje também foi porque eu cruzei com você, cruzei com o Pedro, com a Rose, com todas essas pessoas maravilhosas do IMAP, né? A Diana, a Célia. Então, queria também agradecer aqui a toda a equipe do IMAP no geral, né? Que sempre ajuda a gente tanto. E aqui é uma continuação do IMAP, um braço do IMAP tão lindo que a gente tem construído aqui no Brasil. E, no geral, pessoal, é isso. A gente agradece muito a presença de todo mundo. Compartilhem, comentem, né? Acho que a gente faz tudo isso daqui de coração. A gente não recebe para ficar fazendo esse trabalho. A gente organiza tudo isso de coração mesmo, por amor mesmo que a gente tem e por uma necessidade disso que o professor trouxe, que é essa função social mesmo, né? Faz parte disso. E eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem para os mediadores que assistem a gente, que muitas vezes estão inseridos nesse contexto do judiciário, é que vocês importam, vocês são importantes, vocês são profissionais, vocês têm uma profissão, a profissão de vocês, como o professor disse, merece respeito e vocês não estão sozinhos. A gente tá aqui e acho que a ideia de rede, de comunidade, assim, é muito importante para essa nossa profissão porque a gente escuta tanto, né, os mediadores falando que não tem como fazer, não conseguem, ou que estão isolados em comarcas espalhadas pelo Brasil, mas independente, a gente está junto e podem contar com a gente para o que precisar. E no geral, pessoal, é isso. Boas festas, feliz ano novo, feliz Natal. Não sei se a gente vai produzir ainda alguma outra live em dezembro esse ano, mas provavelmente vamos seguir a partir de janeiro já com a construção dos próximos projetos. Então, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado, professor. E até a próxima.